Tá. Ele não limitou a oração somente àquele tempo, né? aquele momento circunscrito ali. Mas ele está dizendo o seguinte: Senhor, Pai, que essa oração que eu estou pedindo, esse desejo meu, ele precisa atingir a todos aqueles que um dia vierem a crer em Ti, por intermédio da minha palavra. Então, queridos, o assunto é tão sério que Jesus dedica um tempo de oração e especificamente, não apenas dizendo que ele foi orar pela igreja, mas ele fala sobre o que ele estava pedindo ao Pai. O quê? A fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a condicional para que o mundo creia, uma das condicionais é a nossa unidade. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, mais uma vez, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, quando Jesus está falando aqui ao Pai, em oração, sobre unidade, ele está nos dando uns recados aqui muito importantes. E pela importância dada por Jesus à nossa unidade, reservando essa parte tão assim significativa na oração sacerdotal, é fácil a gente perceber que a unidade não é uma sugestão. Ou seja, quer bugalho aí, vê se vocês conseguem, né, andar em unidade. Não. A unidade, ela é uma ordenança. E ordenança condicional. Para quê? Para que nós exerçamos a nossa vida cristã. Não dá para exercer a vida cristã, viver a vida cristã, se a gente acha que esse assunto de unidade é um negocinho assim, de menor importância. Não é. É condicional, até para que o mundo creia que Jesus é o Filho unigênito de Deus, enviado para a salvação do mundo, de todo aquele que crê. Pois a nossa unidade influencia diretamente o mundo, para que creia que Jesus é o Messias enviado por Deus. Inclusive é muito comum, né? Quem aqui já viu um descrente, uma pessoa que ainda não é convertida, dizer que o motivo pelo qual ele não se aproxima de uma igreja é porque ele percebe que as igrejas não se entendem, são desunidas. Você já ouviu alguém dizendo isso? Então você vê que a oração que Jesus está fazendo não é sem pé, sem cabeça. Um dos motivos, a gente sabe que não é só esse, mas um dos motivos, e bem forte, né, é que o ímpio diz assim: por que eu tenho que ser crente? Por que eu tenho que ir à igreja? Eu conheço um monte de crente de igreja que eles não se entendem, que eles são desunidos. Né? Eu costumo dizer, né, às vezes até em mensagem, quando eu prego sobre unidade e sobre fidelidade, né, que no Brasil, principalmente nesse eixo Rio, São Paulo, Minas, né, que é onde a presença do futebol é mais forte, as pessoas têm mais unidade e mais fidelidade com time de futebol do que com a igreja. Você quer ver uma coisa? Vou dar uma dica aqui rápida, todo mundo entende isso. Você conhece alguém que foi vascaíno durante um tempo, mudou e se tornou flamenguista? E vice-versa também? Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém. Só conhece um. Um só. Mudou para Flamengo. Né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você conhece algum crente? Você conhece algum crente que deixou de ser crente e parou de ir à igreja? Um contra, quase todo mundo conhece um. Né? Então, querido, aí a gente percebe que tem muito mais unidade, né,
Às vezes na igreja, para o pastor, ou o dirigente de louvor, o ministro de louvor, pedir para o povo louvar a Deus, ele tem quase que rasgar a camisa em cima do altar. Irmão, levante sua mão, irmão. Adore a Deus, irmão. Irmão, bota essa voz para fora. Canta para... Você já viu alguém lá na torcida do Flamengo dizer, gente, por favor, levanta a mão aí, grita mais alto aí. Precisa? Não. Porque quando se vai ao estádio, é para gritar, é para ficar de pé, é para empurrar o time para frente. Mas na igreja, a gente não se importa muito com isso. E muitas vezes, né, isso tem sido, vamos dizer assim, um ingrediente a mais na dificuldade que os líderes e pastores, né, têm para fazer a obra de Deus, é essa falta de unidade. Muitos cristãos têm apostatado da fé, né, e estão alegando, às vezes, o próprio crente, ele diz assim, eu saí da igreja, eu abandonei minha igreja local, porque o ambiente não era bom. O pessoal é muito desunido, o pessoal fofoca um do outro, grupinhos dentro da igreja. Né? A gente tentava fazer alguma coisa para Deus, não conseguia, porque era uma turma empurrando para frente e outra empurrando para trás. Né? Enfim, alguns que têm abandonado o evangelho, uma das causas, não é a única causa, a gente sabe disso, mas uma das causas, às vezes, é a própria falta de unidade dentro da própria igreja local. Não estou nem falando da falta de unidade na denominação ou com as denominações, mas dentro da própria igreja local. Né? Muitos pastores, por exemplo, e líderes, confundem unidade com uniformidade. Isso aí é um erro e gera ainda mais divisão no meio da igreja. Porque no afã, né, aqui eu quero me dirigir aos pastores e líderes, né, porque a gente comete algumas falhas, às vezes, tentando fazer a coisa funcionar, a gente acha o seguinte, olha, aqui nessa igreja só vai ter unidade o dia que todo mundo pensar a mesma coisa, vestir a mesma roupa, nós vamos fazer um uniforme, entendeu? Aí daqui a pouquinho a igreja está virando quartel, ordem unida. Né? Mas será que lá no quartel tem unidade porque faz ordem unida? Não. Quando a tropa sai fora de forma, você vai perceber que às vezes dentro do próprio quartel também não há unidade naquele lugar. Ali naquele momento da ordem unida, sim, porque a ordem já diz, ordem unida, tem que fazer todo mundo junto. Mas isso não significa que os corações estão sendo unificados. Isso não significa que eles têm o mesmo amor, que eles têm o mesmo sentimento, como disse o apóstolo Paulo. Né? Então, queridos, Jesus não rogou ao Pai, a oração de Jesus não foi, Senhor, que eles sejam iguais. Essa não foi a oração de Jesus. Que eles sejam um, mesmo na diversidade. E até mesmo na adversidade. Que eles sejam um. Essa é a oração de Jesus. Porque Jesus sabe das nossas diferenças. E o grande desafio, ao mesmo tempo, a beleza da nossa unidade em Cristo, é isso. É nós sermos pessoas diferentes, de culturas diferentes, de níveis sociais diferentes, né? E estarmos vivendo em unidade. Lá nos Estados Unidos, é muito comum, no Brasil isso não existe, se existe, eu não sei nem onde é. Né? Existir nos Estados Unidos algumas igrejas que são só de negros. Né? Eu visitei uma igreja lá em Chicago, uma igreja batista, cujo seu pastor-presidente é um senador norte-americano, e a igreja é só de negros, só de negro. Ela tem aproximadamente 10 mil lugares, imensa igreja. Né? Eu fui num culto lá e eu me senti um caroço de arroz no meio da feijoada. Porque, irmãos, olha, veja bem, eles não nos recebem mal, de jeito nenhum, nós somos muito bem recebidos, né? Carinhosamente recebidos, não existe essa coisa assim, entrou um branco, o que esse cara veio fazer aqui? Não existe isso, não existe. Nós somos bem tratados, aliás, não era só eu, era um grupo, né, de brasileiros, nós fomos ao Summit e lá nos foi, né, combinado da gente pegar uns carros, né, que a gente estava alugados e partimos para lá. Eu gostei da experiência, estive lá 2 vezes nessa igreja e fui tremendamente abençoado no culto da igreja. Mas você sabe o que é? É uma tentativa de arrumar unidade.
através da situação racial que existe nos Estados Unidos, né? É porque também lá tem esse conflito racial, né? Ao ponto de algumas igrejas já sabem, quer saber, então nós vamos fazer uma comunidade só de negros, para a gente não ter problema. Já a igreja do Willow, né, onde acontece o Summit, é uma igreja multirracial. Lá, né, negros e brancos, todo mundo, a liderança também é multirracial. E a gente percebe o seguinte, que não adianta tentar fazer clubinho para ver se consegue unidade, né? A unidade ela tem que acontecer na diversidade, né? A unidade tem que acontecer principalmente nos dias difíceis, ou seja, na adversidade. Mas eu percebo que muitos líderes, às vezes, no afã de querer resolver essa questão de unidade, ele tenta começar a baixar normas e regras que sejam muito duras e rígidas, inflexíveis, para todo mundo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, para ver se dessa forma, né, acontece a unidade que eles esperam. Afinal, né, como Pedro disse, nós somos despenseiros da multiforme graça do Senhor. E isso é que é a coisa bacana, né? Ou seja, a graça do Senhor tem muitas formas. E essas muitas formas, o desafio é fazer com que elas caminhem em unidade. De vez em quando eu prego, né, falando umas coisas que a igreja fica meio chocada, né? Eu digo o seguinte, irmãos, olha, se todas as igrejas evangélicas que existissem no Brasil fossem somente Nova Vida, seria chato demais. Seria horrível. E seria contra o Evangelho. Por quê? Porque, querido, você sabe que tem pessoas que se convertem dentro das nossas igrejas e que eles não conseguem ficar bem ali. Porque a nossa igreja não é o jeito dele. Aí ele vai lá para a igreja do Reteté e lá ele fica feliz da vida. Não é isso? Né? Assim como tem gente lá que se converte no Reteté e diz, não, para mim aqui está difícil. Eu sou mais batista, mais Nova Vida. Né? E nessa diversidade, né, de dons, né, e nessa multiplicidade que demonstra a graça de Deus, o tema da nossa palestra é a graça da unidade. Eu acho que é quase que uma redundância, né? Será que dá para viver unidade sem graça? Sem misericórdia? Sem amor? Não tem como, né? Eu acho que se tem unidade, obrigatoriamente tem que ter a graça de Deus. Porque pela graça de Deus, nós fomos unidos pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E Jesus afirma na oração sacerdotal que o motivo dele ter transmitido a glória que ele recebeu do Pai é para que nós sejamos um com ele, assim como ele é com o Pai. No versículo 22 do texto que a gente leu aí de João 17, né, diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Né? Então, para que Deus derrama sobre nós a sua glória? Né? Para que Deus ministra sobre nós a sua graça? É para a gente ficar mais interessante, mais bonitinho, ficarmos melhor do que os outros, ficarmos melhor na fita. Não, não. O motivo de Deus derramar sobre nós a sua glória e a sua graça é para que nós sejamos unidos com Cristo e uns com os outros, da mesma forma que Jesus é unido com o Pai. E aí a gente tem que fazer uma pausa aqui para pensar sobre esse assunto, porque quando a gente pensa em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, né, a gente entende isso como que se fosse, ao mesmo tempo que é um, são três. Né? São três expressões de um mesmo Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí Jesus está dizendo na sua oração ao Pai que Ele quer que nós tenhamos essa mesma unidade que há na Trindade. Diversidade, porque o Pai, né, vamos dizer assim, é o Criador, é o provedor, né, é o Todo-Poderoso, o Filho é o Salvador,
O Espírito Santo é o Espírito da promessa que nos conduz a toda a verdade, é o Consolador, e ao mesmo tempo eles são um. Então, o motivo de Deus ter derramado sobre nós a sua glória é porque Ele quer que nós vivamos assim. E aí, quando nós percebemos isso, que está escrito aqui claramente no versículo 22, né, para que sejam um como nós o somos, a gente percebe quanto distante a gente está disso. O quão distante nós estamos dessa realidade. Né? Assim como o Zagari, né, chocou, impactou a gente com a quantidade de versículos que tem na Bíblia falando sobre perdão, um perdão esse que, na verdade, a gente não pratica. Nós estamos longe daquele perdão, mas muito longe, porque a gente ora pelos nossos amigos e a gente esquece, ou quando às vezes pior, a gente sacramenta, né, os nossos inimigos. Aí a gente percebe que a gente está longe disso também na unidade. Quer dizer que Jesus está orando aqui, rogando ao Pai para que a mesma unidade que há entre Pai, Filho e Espírito Santo, essa unidade exista na igreja. Irmãos, quão longe a gente está disso? Quão distante nós estamos disso? Mas é importante que a gente tenha consciência e que, vez por outra, a gente seja incomodado como fomos, impactados e chocados, né? Para não dizer imprensado contra a parede. Né? Ontem, quando o Zagari falou sobre a forma de perdão que Deus espera de nós, ouviu-se um silêncio no auditório quase que sepulcral. E esse sepulcral tem a ver com os nossos comportamentos. A mesma coisa acontece em relação à unidade. Como é difícil. Como é difícil. Não estou nem falando da unidade entre os crentes de denominações diferentes. Nós temos diferenças e dificuldades com unidade dentro da própria casa, dentro da nossa própria família. Na família de Jesus não tinha unidade. Os próprios irmãos não acreditavam nele. Ao ponto de Jesus dizer: quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Porque dentro da casa dele ele não conseguia isso. Ou seja, há em nós uma dificuldade latente para a gente viver essa realidade. Mas tem que também que haver em nós uma luta permanente, em contrapartida a essa dificuldade latente, para a gente não desistir. Porque, você sabe o que é que acontece? Aquilo que o Bispo Francisco estava falando hoje ali. Existem momentos da nossa vida que a gente fala assim: quer saber, Senhor, eu não consigo amar desse jeito. Né? Eu não vou orar pelos meus inimigos, não. Se orar é para que o Senhor mande fogo do céu. Eu reconheço que esse assunto de unidade para mim, farinha pouca, meu perão primeiro. E sabe o que a gente começa a pensar? Não tem jeito. Não tem jeito, é assim mesmo. É desunido mesmo, é sem amor mesmo, entendeu? É assim que eu vou viver o Evangelho. Amados, se nós desistirmos, a obra que Jesus fez na cruz não vai ter eficácia nas nossas vidas. Nós não podemos desistir. Mesmo que às vezes a gente ore, como Jesus orou aqui, e lá no nosso íntimo, às vezes, a gente tem a sensação, como líderes que somos, pastores que somos, dentro das nossas igrejas locais, tenho certeza que todos vocês já sentiram isso, como se vocês estivessem dando murro em ponta de faca. Como se vocês dissessem: Senhor, por mais que eu falo, por mais que eu prego, por mais que eu oro, por mais que eu clamo, eu não vejo resultado. Mas se Jesus orou ao Pai, é porque tem jeito. É porque tem esperança. A semelhança do livro de Lamentações de Jeremias. Você vê ali que ele estava arrasado, destruído, cansado, triste, abatido. Mas ele resolveu, do fundo daquele poço, olhar para a única direção que podia trazer esperança, que era para cima. Porque quando você está num poço,
O único lugar de entrada de luz vem de cima. E ele resolveu olhar, lembrar, viver e ter esperança no seu Deus. Miqueias, quando você lê o capítulo 7 de Miqueias, parece que Miqueias estava fazendo um relato dos nossos dias. Pereceu da terra o piedoso. Não há um que faça o bem. Todos espreitam para tirar a vida do outro. Cada irmão caça o seu irmão com rede. Irmãos, quantas vezes acontece dentro da igreja? Gente esperando o outro errar. Para dizer assim, eu não te disse? Olha aí, está vendo aí? Aí, olha, eu tô com razão. E muitas vezes o membro da igreja esperando o pastor dar uma tropeçada. Não estou falando pecado grave, não. Uma tropeçada. Para que ele fale, para que ele resmungue, para que ele reclame, para que ele diga, é por isso que não dá certo e tal. Ele nunca entende que ele faz parte da culpa. Culpa essa pela qual o Senhor Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. E aí a gente tem uma tendência de deixar assim, né, a gente cantar aquele hino, né, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para olhar para o nosso Deus. E como Miqueias disse, o príncipe pede condenação, o juiz aceita suborno, meu Deus. E nem tinha STF naquela época, né? E cada um caça o seu irmão com rede, e cuidado com a sua boca, com o que você fala, com aquela a qual você reclina no seu peito. Ou seja, o marido contra a esposa contra o marido, o filho, a filha, a nora contra a sogra. Enfim, aí você vai vendo assim, meu Deus, é um retrato da nossa sociedade. E ele estava falando do povo de Israel, não estava falando dos jebuseus, dos heteus, não, ele estava falando de gente de Deus. Mas ele termina esse trecho do capítulo 7 dizendo, eu, porém, olharei para o meu Deus me ouvirá. Então, essa é a nossa esperança, e mesmo com todas as dificuldades que a gente vive para celebrar a unidade que Deus espera de nós, nós não podemos desistir. A unidade, querido, é algo que a gente precisa aperfeiçoar. Porque tem gente que acha que, aceitei Jesus, pronto, agora Jesus está no meu coração, tudo que era de ruim saiu, unidade entrou. Não é assim. Querido, como disse Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós temos a raiz do pecado em nós. E nós não nascemos em unidade. A gente nasceu no egoísmo. A gente nasceu na avareza. Tem que ver só uma coisa? Pega duas crianças de 3, 4 anos de idade. Bota elas sentadas no chão, no carpete, alguma coisa. Pega um brinquedo só e dá para as duas brincar. O que vai acontecer? Inevitavelmente. Briga. Pega um carrinho, dá para 2 meninos. Pega uma boneca, dá para 2 meninas. É meu, é meu, é meu. Quando vê, tem cabeça de boneca para um lado, perna para o outro, entendeu? Mas, vem cá, não são crianças. Não são sem maldade, não são tão tenras. Né? Ainda não tem nem visão do mundo, de quanto custa dinheiro, né? Você lembra quando você era pequeno, né? Você era tão ingênuo que ele perguntava assim, você quer trocar, né, uma nota de 10, né, uma nota de 100 por por 2 de 10? Porque você via assim, 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiro, não é? Não tem maldade, mas tem egoísmo. Mas tem divisão. Então a gente não nasceu sabendo unidade. E tem crentes, não, agora eu tenho Jesus no coração, já entendo tudo sobre unidade. Não entende. E o texto que está dizendo aqui, a oração de Jesus está dizendo isso. Ele diz o seguinte, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Unidade é um negócio que a gente tem que aperfeiçoar. E que a gente tem que se tocar. Tipo assim, Senhor, ontem, quando eu falei aquilo, ontem, quando eu fiz aquilo, eu estava provocando contenda e desunião.
E eu não posso fazer isso. Não tenho condição de eu fazer isso. Me ajuda, Senhor. Tem 6 coisas que aborrecem a Deus. Mas tem uma 7ª que ele abomina. Qual é a 7ª? É crente que provoca contenda entre irmãos, porque atinge isso aqui que Jesus está orando ao Pai. Provoca. Quem provoca contenda entre irmãos está fazendo o quê? Unindo a igreja? Não, está desunindo. Então, as outras coisas que são citadas ali, coração altivo e tal, né, são coisas que entristecem o coração de Deus, que ele não gosta. Mas a 7ª coisa, ele abomina. Você sabe por que Deus abomina essa 7ª coisa? O que aconteceu no céu? De onde surgiram os anjos caídos? De onde? Houve o que no céu? Houve unidade no céu? Houve desunião no céu. Houve separação, houve contenda. Houve partidos. Mas o que acontece? Isso hoje continua a acontecer. Isso hoje continua acontecendo dentro da igreja. Uma das coisas que mais suga a energia de um líder, dentro do trabalho de qualquer igreja, é ele perceber que ele não consegue caminhar firmemente numa mesma direção, sem ter que estar o tempo todo apagando incêndio dentro da igreja. O tempo todo, uma das coisas que gasta a energia de um pastor, de um líder de ministério, é ele apagar esses incêndios. Que um puxa para lá, outro puxa para cá, e tem a turma que diz assim, tudo bem, nem ele nem eu, corta no meio. Tem gente na igreja que prefere ver o ministério dele morrer. Morre, mas morre comigo, morre na minha mão. Tem líder que, às vezes, quando ele vai entregar para o pastor, olha, pastor, eu queria aqui entregar o meu ministério, porque não está indo bem, não estou dando certo. Ele não está entregando mais nada, porque o ministério acabou. Ele está entregando um defunto para o pastor fazer o sepultamento. E da onde saiu isso muitas vezes? Contenda, desunião. Porque se aqueles poucos que estavam lá se unissem numa mesma direção, em oração, em clamor a Deus, em unidade com o líder, o ministério não tinha morrido. Mas, na verdade, morreu por quê? Um puxa para lá, outro puxa para cá. Então, esse assunto, ele mata ministérios. Ele aniquila igrejas locais. Ele extermina empresas. Ele dissolve a família. Casais se separando aos milhares. Há alguns anos atrás, quando a gente ouvia de um casal cristão evangélico que se separava, era um negócio dentro da igreja, era um rebuliço dentro da igreja. Hoje, irmãos, eles se separam, continuam na mesma igreja, divorciados, numa pacífica convivência, e daqui a pouquinho cada um está arrumando outro ou outra dentro da própria igreja para casar. Na minha igreja aconteceu um negócio muito interessante. Falando, ninguém acredita. Um casal se separou, contendas, problemas, brigas, confusões, traições, mas os dois permaneceram na igreja. Daqui a pouquinho, o marido arruma uma outra moça de fora, veio para a igreja. Namorou, noivou, casou, e quem organizou tudo da festa de casamento foi a ex-esposa. Amados, a gente fica sem o que dizer. Vai falar o quê? Na bota no Face. Foto para todo mundo ver. A ex junto com a atual na foto do casamento.
Amados, olha, tem hora que... organizando tudo. Tem hora que a gente fala assim, Senhor, olha, agora eu estou confuso, Senhor. O Senhor me ajuda aí. Agora eu fiquei confuso. Eu não sei mais se isso é perdão, o que é isso? Não. Oi? Irmão, vou fazer o quê? Você sabe que a Nova Vida não tem o costume de expulsar ninguém da igreja. Nós não temos esse costume, né? De excluir mesmo, né? Um pastor da Nova Vida, quando ele chega a excluir um membro, o negócio está sem condição de tratamento, né? Está deteriorado de vez. Mas nesse caso, vai fazer o quê? Se eles estão se amando e se entendendo. Mas por que não se entenderam quando era marido e mulher? Por que não se entenderam diante dos filhos que hoje estão vendo o pai vez por outra, porque eles estão com a mãe? Por que eles não se entenderam? Então a gente percebe, queridos, que isso tem se tornado um dos motivos de aniquilamento da própria igreja, a obra de Deus, de famílias, de relacionamentos de amigos. Por quê? Porque a unidade é a base para que Deus possa operar em tudo isso. Né? É necessário que nós aperfeiçoemos a nossa unidade. E aperfeiçoar a unidade, irmãos, não é uma coisa que você faz, eu vou fazer uma força, eu vou ler vários livros sobre unidade, eu vou fazer uma pós-graduação, um mestrado em unidade. Não é. Não é. Não é isso. Não é dessa forma. Algumas coisas a gente cresce adquirindo conhecimento, estudando. Tá? Mas unidade não. A gente cresce se humilhando. A gente cresce descendo do pedestal. A gente cresce quando a gente diz assim, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Porque o Filho de Deus foi obediente ao Pai até o fim. E ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ninguém poderia fazer essa oração como Jesus fez, porque verdadeiramente ele foi um com o Pai. Apesar de dizer, Senhor, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele, em momento algum, se levantou contra a autoridade do Pai, para provocar divisão na Trindade. E a unidade, queridos, ela só pode existir se houver humildade, se houver quebrantamento. Muitas vezes, você vai ter que caminhar com alguém, obrigado, uma milha. Pelo menos a pessoa acha que está te obrigando. Mas depois você vai caminhar a segunda milha, quando ele disser assim, agora não precisa mais. E você dizer, não, mas eu vou com você. Vou mais um pouco. Porque sem isso a gente não consegue manter a unidade, nem da nossa família, quanto mais do corpo de Cristo. Porque se nós não conseguimos ser unidos com os de casa, como nós o seremos com os de fora? Né? Aliás, né, a grande pergunta da parte de Deus para cada um de nós é o seguinte, será que nós temos vivido verdadeiramente essa unidade? Nós, como pastores e líderes cristãos, nós estamos vivendo essa unidade? Nós temos amado verdadeiramente uns aos outros? Olha que eu não tinha ainda ouvido a palestra do Zagari, né? Nem sabia o assunto que ele iria tratar. A ponto de superarmos as nossas diferenças, né, e sermos unidos de alma, como rogou o apóstolo Paulo aos crentes em Filipos. Eu queria que você abrisse comigo aí em Filipenses, capítulo 2, versículo também 2. Filipenses 2, eu vou ler a partir do 1, que diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo,
alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí você me pergunta assim, mas bispo, o senhor não acabou de dizer que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus e que nós somos diferentes uns dos outros? Como é que o apóstolo Paulo está dizendo assim, que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento? Isso não seria uma uniformidade? Sim. Mas que uniformidade é essa aqui? Todo mundo vai ser do mesmo círculo social, todo mundo vai ter a mesma cultura, todo mundo vai ter o mesmo poder econômico, todo mundo vai ter a mesma cor de pele, todo mundo vai ter a mesma cor dos olhos. Não, ele não está citando isso aqui. Ele está falando sobre unidade de alma, de espírito, de ter o mesmo sentimento, de ser unidos nos mesmos sentimentos, de projetos, de planos, de alvos, de coisas que a gente vai alcançar juntos dentro da casa do Senhor, respeitando a diversidade, respeitando as nossas diferenças. Aí eu pergunto, como é que a gente consegue fazer isso na carne? Como é que a gente consegue fazer isso na boa vontade? Ô irmão, quebra o galho aí, boa vontade aí, poxa, vamos nos unir. Não funciona. É necessário que primeiro soframos uma metamorfose. Sejamos transformados, como a palavra de Deus diz que Jesus faz conosco. Se alguém é nova criatura, né, tem que deixar as coisas velhas para trás e começar a fazer tudo novo. E aí vai o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz o seguinte: se alguém está é nova criatura, se alguém está em Cristo, já não é mais a velha natureza, a velha criatura morreu. Então vocês, a partir de agora, a ninguém vão mais conhecer segundo a carne. E se antes vocês conheciam a Cristo segundo a carne, já agora não conheceis desse modo. Você sabe que a gente, durante um tempo, antes da gente conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, nós conhecíamos a Cristo segundo a carne, né? Porque se você chegar em qualquer grande centro do Brasil, aí na praça, procurar uma pessoa e dizer assim, você é evangélico? Ele vai dizer não. O que você é? Eu sou ateu. Tudo bem. Você conhece Jesus? Conheço. Conheço. Não é aquele que morreu na cruz, lá em Jerusalém? Não é aquele? É, esse mesmo. Mas que conhecimento que ele tem de Jesus? Segundo a carne. Alguns vão dizer, ele é um filósofo, foi o maior filósofo que já existiu. Ah, ele foi um grande pensador. Camarada muito inteligente, um cara com um pensamento à frente do seu tempo. Uma visão ampla sobre o universo. Um filósofo. Um mestre. Tudo isso é segundo a carne. Mas se antes conhecíamos a Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo. Porque o conhecimento que nós recebemos da palavra de Deus não é mais daquele Jesus morto, pendurado numa cruz inerte, com cara de pobre, coitado, sofredor e perdedor. O conhecimento de Cristo, por parte dos apóstolos que andaram de perto com Jesus, como Pedro, Tiago e João, que eram mais colados com Jesus, naquele dia em que Jesus subiu com eles o monte e se transfigurou diante deles, ali apareceu o Cristo glorificado. O mesmo Cristo, faz uma comparação do que eles viram com o que está lá em Apocalipse, com a visão que João viu no céu. É a mesma. Se antes conhecíamos a Cristo, filho de Maria e de José, que conhecemos os seus irmãos, lembra? Quando ele disse que ele era o filho de Deus? Que é isso, rapaz? Você é filho de Maria, de José, nós conhecemos seus irmãos. Eles conheciam a Cristo segundo a carne. O conhecimento que nós temos hoje, precisamos ter, é do Jesus glorificado. O Filho de Deus, que se humilhou até a morte, e morte de cruz. E entender que essa mesma postura que ele tem,
Ele espera que nós tenhamos também. Por isso a gente não olha mais para o nosso irmão segundo a carne. Não olha mais para o nosso irmão segundo a carne. Aí a gente começa a entender, espera aí, ele é que nem eu, vendido à escravidão do pecado. Muitas vezes ele faz o que Paulo disse, ele não quer fazer, acaba fazendo mal o bem que ele quer e não consegue fazer. Eu também sou assim. Então qual é o direito que eu tenho de, sendo eu igual a ele, julgar o meu irmão, ao invés de perdoá-lo? Porque com a medida que medirdes, os medirão também. Aí quando chega na sua vez, você fala, não, peraí, baixa a bola aí, baixa a bola, menos, né? Como diz o bispo Miguel, eu sou operado da cabeça, né? Nós temos sempre alguma coisa para buscar um desconto, né? Você já viu o número de pessoas que botam aquela plaquinha do deficiente físico no carro e ele não tem deficiência nenhuma? Só para botar o carro na vaga do deficiente? Aí você vai dizer assim, não, ninguém faz isso, isso é um absurdo. Você não tem noção. Aquele adesivo ali, uma coisa mais fácil que tem de fazer. Mas sabe por quê? É dizer o seguinte, o meu irmão, ele não tem razão de fazer o que ele fez comigo, mas eu tenho razão de fazer o que eu fiz com ele. Porque, afinal de contas, eu fui o traído, eu fui o chutado, eu fui o maltratado, injustiçado, caluniado. E aí a gente percebe que quando vem um assunto de unidade, perdão, na verdade, irmãos, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. São ramificações de um mesmo corpo, de uma mesma estrutura. Porque quem não consegue amar, vai conseguir perdoar? Quem não consegue perdoar, vai andar em unidade? Uma coisa está ligada à outra. Ou a gente assume o pacote completo, ou a gente não vai conseguir viver nunca a unidade que Deus espera de cada um de nós. Às vezes, queridos, vamos falar aqui, né, entre pastores e líderes que somos. É bom um congresso como esse, porque dentro da igreja a gente não consegue falar determinadas coisas, porque tem um irmãozinho novo na fé que se ele ouvir algumas coisas, ele, e até se desvia. Tá? É verdade, não é? Mas aqui a gente está, os maduros na fé. Né? Às vezes nós reclamamos e nos entristecemos, né, por motivos de coisas que nós mesmos fazemos. Por exemplo, né, quem é pastor aqui, e sábado você, a tua cabeça está girando em torno do que eu vou falar amanhã para aquele povo. É povo de Deus. Deus quer falar com eles. E o canal que Deus tem, essa coisa aqui, ó, cheia de defeito. Esse vaso imperfeito, de barro, para que a excelência do poder não seja do vaso, mas daquele que o detém e que o preenche. Aí você passa lá, o sábado, né, debruçado em cima da palavra de Deus, e de livros, e de internet, buscando, sabe, orando, aí você faz uma mensagem, não ficou boa, você embola aquilo, faz outra, como o bispo Tito falou, né? Já preparou a palavra, já 10, porque eu já embolei as outras 10 que eu fiz. É a verdade, é o afã de você querer fazer o teu melhor, de ouvir a voz de Deus. Aí chega no domingo de manhã, tem a infelicidade de amanhecer frio e chovendo. Não é? Aí você olha, a sua igreja está cheia de cadeira vazia. Uhum. Pois é. Mas não tem jeito, ele está na cama, não dá mais tempo. Né? Quando ele chegar a ouvir a mensagem, o culto acabou. Então, irmãos, aí você fala assim, esse povo não tem jeito não. Esse é aquele povo lá de Israel, né?
dura cerviz, né? Raça, aí você já vai para João Batista, raça de víbora. Não é? Aí quando chega no conselho, você faz a mesma coisa com o teu bispo que vai pregar. A gente olha lá para dentro do conselho e pergunta, cadê os pastores? A turma vai, um conselho, falta 2. E aí eu pergunto, a oração de quem Deus responde? A sua ou a do bispo? Porque o bispo não é diferente não, ele pensa a mesma coisa, raça de víbora. Pois é. O pau que bate em Chico, bate em Francisco, irmão. Ou você pensa que Deus só vai ficar consternado com os membros da sua igreja que fazem isso com você? Não. A quem muito se lhe é dado. Então, nessa palavra, você percebe que a coisa é mais séria para líderes que fazem isso. Com pastores que fazem isso. Irmãos, não é porque hoje eu sou bispo, não. Que se pegar minha folha corrida de quando eu fui pastor, durante muitos anos, eu não faltava conselho nenhum. Nem para ir a médico. Sabe o que eu fazia? Alô, queria marcar uma consulta aí para o meu médico e tal. Que dia? Dia tal. Posso não. Esse dia é do conselho. Tem outra data aí? Ou antes ou depois? Ah, tem uma data depois aqui. Tá bom, então vamos ver lá. Ah, essa eu posso. Sabe por quê? Porque eu não queria faltar no conselho. Porque se a gente caminha em unidade, tem que ser unidade. Não é aquele negócio da unidade até a página 7. Não, unidade. Tudo que eu faço pensando o seguinte, se eu não estiver lá, não é só quando eu faço na minha igreja, porque eu sou o pastor, eu sou o bispo, e eu tenho que dar exemplo e eu tenho que estar lá. Não! Eu tenho que pensar isso também nas esferas superiores a mim. Quando ali eu sou ovelha. Porque eu não posso pegar no pescoço da minha ovelha, esquecendo que eu também sou ovelha. Somos todos ovelhas. Então, amados, o que a gente vê hoje é essa discrepância. Sabe, o pastor reclamando porque o povo da igreja dele não está indo aos cultos, mas ele também não vai ao conselho. É pastor reclamando porque não participaram dos eventos especiais da igreja, mas o pastor também não vai no congresso de homens, não vai no congresso de líderes, não vai. O que tinha que fazer? Eu sou favorável ao seguinte, o congresso está caro, o congresso está longe. Se 20, 30, 40 ou 50 pastores que não estão aqui tivessem escrito, mandado um zap para o bispo Miguel, como eu gostaria de estar aí, mas está difícil esse preço, baixa isso, eu quero estar junto. Aí vem um fala, vem outro fala, vem 20 fala, vem 30 fala. O que o bispo Miguel vai fazer? Não, eu vou botar caro mesmo, que é para você não ir. Não. Ele vai dar o jeito dele. Ele vai correr atrás. Mas o que fazem? Está caro, uma boa desculpa para eu não ir. Uma boa desculpa para eu não ir. Porque quem quer andar em unidade, fala assim, poxa, como eu quero estar aí, bispo. Olha, para mim esse congresso é importante, ele me alimenta, ele me sustenta. Eu falo o ano todo para os meus membros, eu preciso parar, sentar para ouvir a voz de Deus, para mim é importante. Amados, a coisa está difícil para todo mundo. Eu todo ano ia ao Summit, fui durante 8 anos seguidos. Tem 3 anos que eu não piso lá. Esse ano foi o 3º ano. Aconteceu agora em agosto. Por quê? Porque eu não tenho condição de ir. Porque o dólar está 4. E minha igreja hoje tem um desfalque financeiro de 1/3 do valor das ofertas que tinham há um tempo atrás. E porque nós temos despesas. Então eu fico entre a cruz, né, e a espada. Vou para o Summit ou demito um funcionário da igreja? Os irmãos já sabem o que eu escolhi, né?
Não é fácil. A luta está para todo mundo. Mas andar em unidade, quem disse que andar em unidade é de graça? Quem disse que andar em unidade é fácil? Quem disse que andar em unidade não demanda sacrifício? É sacrifício. Perdoar é sacrifício, amar é sacrifício, andar em unidade é sacrifício, viver o evangelho é sacrifício. O reino de Deus é tomado por esforço, os que se esforçam se apoderam dele. Então não é fácil. Eu não estou julgando os irmãos que não vieram, raça de víbora. Não. Mas eu acho que eles deveriam incomodar o Bispo Miguel. Encher a caixa de e-mail do Bispo Miguel, o zap dele, pelo menos dizendo assim, quanto eu amo estar aí. Minha dificuldade é o recurso financeiro. Mas às vezes esse mesmo pastor que diz que não tem recurso para isso, ele acha recurso para outras coisas. Que não são assim tão importantes do que a nossa unidade. Eu estou com o mesmo carro há 5 anos. Há anos que eu não faço isso. 2, 3 anos. Eu estava com o carro zero. Mas eu estou, escolhendo na minha vida hoje o que eu preciso fazer. O que eu não posso deixar de fazer. E abrindo mão de outras coisas que dá para não fazer. O carro me leva, o carro me traz. Está já aparecendo uns negocinhos para fazer. Mas eu prefiro fazer os negocinhos que são mais baratos. Porque para a gente viver em unidade, para eu não golpear a consciência do meu amado irmão lá na igreja, que dá o dízimo de um salário mínimo, para que ele não venha se desviar, eu não vejo nenhum problema em ficar mais tempo com esse carro. Às vezes até levando prejuízo, vendo o valor do carro diminuir, daqui a pouquinho não serve para mais nada, para comprar outro. Isso não é bom. Economicamente isso não é bom. Administrativamente falando, o cara que faz uma faculdade de administração, fala, não, mas isso aí é burrice. Não, não é burrice. É entender que dentro da minha e da sua igreja hoje tem uma legião de desempregados que não estão conseguindo comprar as coisas básicas da vida, enquanto o pastor compra um carro zero. Unidade implica nesses detalhes. Que são coisas, às vezes, que a pessoa fala, mas isso não é importante. Já teve um pastor que disse, não, rapaz, não adianta. Pode ser o que for, quando você trocar de carro, eu vou meter a língua em você. Então, troca assim mesmo. Uma coisa é falar sem razão. A outra coisa é falar com razão. Não sofra nenhum de vós por ser mentiroso, assassino, ladrão, ou como aquele que se intromete em negócio de outrem. O que Pedro estava tentando dizer ali? Ele estava tentando dizer o seguinte, se o que falarem contra vocês forem mentira, porque mentindo dirão toda a maldade contra vós. Mas que seja mentira. E se quando eles falarem for verdade? E aí? Então, a unidade implica em sacrifício. Implica em abrir mão de determinadas coisas na nossa vida que não são as mais importantes. Implica, às vezes, em perder dinheiro. Há um tempo atrás, uma irmã na igreja ficou viúva. E o marido dela tinha uma empresa. Essa empresa ficou em nome dela e tal. Ela tentou tocar, até nem conseguiu. Mas o marido dela era daquele que tem 2 carros. Ele tinha um para trabalhar, velhinho, surrado, carcomido, e um zerinho que ele mantinha na garagem só para dar aqueles passeios. Então o carro já estava já com 3 ou 4 anos, mas novo. E ela foi no gabinete e disse assim, o senhor quer comprar esse carro? Porque além de eu precisar do dinheiro, eu prefiro abençoar um servo do Senhor. Eu disse, irmã, conheço o carro do seu esposo, realmente ele é novo.
ele é novo. Mas eu não vou comprar, não. Mas já que a irmã está querendo abençoar um servo do Senhor, mira aí, né, em outro dentro da igreja. Porque se eu comprar, irmã, vão dizer que eu estou devorando a casa da viúva. Entendeu? A Bíblia não fala sobre isso. Tudo é lícito, mas nem tudo. Aí aquele irmãozinho que já mete a língua em mim, sem motivo, eu vou estar dando um motivo para ele fazer isso, e até para chegar para um outro e afastar o outro da igreja. Você está vendo aquilo que eu venho te falando? Olha lá, é um devorador mesmo de casa de viúva. Olha o que ele fez com aquela irmã. Comprou aquele carro na galinha morta, viu que a irmã estava precisando de... Irmão, perdi dinheiro? Perdi. Era uma boa compra? Era uma boa compra. Mas o Senhor, Ele é fiel com aqueles que o amam. Ele não deixa faltar. Agora eu fui trocar o carro do meu filho, que já estava com 3 anos e bem surradinho, porque garoto novo dirigindo, sabe, beira de calçada e tal. Não troca óleo, meio doidado e tal. O carro já está bem comidinho. Eu falei assim, não, deixa eu trocar, que esse carro está dando despesa demais. Eu preciso trocar esse carro. Aí eu falei, Senhor, me ajuda aí. Minha cabeça está longe de carro, eu tenho uma igreja para cuidar. John, procura aí. Vê aí, se você achar alguma coisa legal, papai vai lá e vê com você. Não deu uma semana, ele, pai, aqui tem um negócio aqui. Mas eu acho que não deve estar nem lá mais. Por quê? Porque está barato e muito bom. E aonde é? Eu já pensei, lá no final do Rio de Janeiro, lá em Minas, né? Porque tem uns negócios assim que a gente vê de carro, é longe pra caramba. Aí não dá, João. Papai não vai dessa distância toda lá para ver carro. Não, papai, é ali no Mutuar, uma agência. Tem um carro ali de 8.000 quilômetros rodado original. Ah, John, já venderam, isso aí já compraram. Ligou para lá, não tinham comprado. Fui lá, eu ainda fui com a segunda hipótese. Esse carro voltaram o velocímetro dele. Voltaram o odômetro dele. 8.000, um carro de 3 anos, não pode ter 8.000 quilômetros rodado. Mas o carro tinha. O carro é novo. Você sabe o que Deus me fez lembrar? Quando eu estava comprando esse carro? De quando eu não comprei o carro da viúva. E o carro da viúva tinha muito mais do que 8.000 quilômetros rodados. Meu filho, eu vi que você, em sacrifício do amor e da unidade, você deixou de fazer um excelente negócio. Então agora chegou a vez de eu te dar a recompensa. Esse eu posso comprar, porque não é o carro da viúva. Entendeu? Irmãos, a unidade, ela tem um preço. Às vezes você vai, né? É como disse Deus para Pedro. Pedro, olha, hoje você é jovem, você, quando quer ir a algum lugar, você se cinge com a tua túnica e vai. Mas vai chegar um tempo, Pedro, em que vão te levar para onde você não quer ir. Dizem, né, os teólogos que estavam falando do fim de Pedro, que ele seria morto e tal. Concordo. Mas não estava falando só do fim, não. Muitas vezes, para manter a unidade, para manter a família, para manter o casamento, para manter a empresa, para manter a igreja, para manter a comunhão, para manter a fé, para manter a paz, para manter a alegria, a gente vai para onde a gente não quer ir. Porque se a gente seguir as nossas próprias vontades, nós só vamos fazer aquilo que tem algum recurso, algum lucro para nós. Nós nunca vamos estar dispostos a perder nada para ninguém. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E isso não gera unidade. O que gera unidade é quando você não venha a reclamar daqueles que estão abandonando a sua igreja sem olhar para trás, e está acontecendo muito isso hoje. Quando você procura o membro dentro da igreja, cadê o fulano? Ih, o senhor não sabe não, bicho? O senhor não sabe não, pastor? Ih, já está lá na outra igreja faz mais de 1 ano. Aí você fala, miserável.
10 anos aqui, quando chegou não tinha onde cair morto. Deus operou, salvou, curou, libertou a família toda. Agora, nem para dizer assim, obrigado, cachorro, você foi bom. E se eu disser para vocês que tem pastores fazendo isso com o conselho hoje? Agora pergunta quando fazem com ele lá na igreja dele, como ele se sente? A unidade, ela parte do pressuposto que aquilo que a gente quer que façam com a gente precisa fazer com o outro. Ah, eu gostaria de ser honrado, então honre, meu filho. Eu gostaria de ser valorizado, então valoriza. Eu gostaria de ser amado, então ama. Eu gostaria de ser perdoado, então perdoa. Acontece que a gente quer unidade, a gente gosta de unidade, sabe que unidade é bom, sabe que unidade é essencial. Mas, desde que eu não tenha que pagar nada por isso. Porque, afinal de contas, Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário. A igreja passando por lutas. Dificuldade para pagar o aluguel, muitas igrejas estão no aluguel. Dificuldade para pagar a conta de luz, para pagar o funcionário que limpa a igreja, que zela, que cuida. E aí o pastor fala assim, eu sei que essa gente aqui está sendo infiel no dízimo. Eu acredito que está. A pergunta, se ele tem essa mesma visão a respeito dos desafios financeiros do conselho. Não, o conselho é problema do Bispo Miguel. Não é meu. Ué, o conselho é a igreja dos pastores. Ou não? Ou não é? Com a medida que vocês medirem, vos medirão também. Quantos pastores entre nós têm agido de forma a andar em unidade com o conselho? O congresso, queridos, ele tem uma razão de ser. É a nossa mudança. É a gente vir para cá para ouvir alguma coisa, para dar uma analisada de como é que está a situação e dizer assim, Senhor, eu reconheço que não está bem. E eu preciso de mudança nessa área da minha vida. A verdadeira unidade, queridos, ela só acontece a partir da transformação que Deus pode operar na nossa vida. Porque quando Deus não pode operar mais nada, a unidade acabou, o amor acabou, o perdão acabou. A gente constantemente é desafiado ao perdão, ao amor, à unidade, à confiança, à entrega das nossas vidas por amor a Cristo. Né? É a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você sabe o que está acontecendo mesmo, é o contrário, né? Tem crente que ele se alegra quando vê o outro quebrando a cara. Ele está chorando lá, ele está, bem que eu disse. Ia acontecer mesmo, está vendo? É isso mesmo, é Deus agindo. E tem crente que quando o irmão conta uma benção, olha, Deus me honrou, sabe, eu consegui, eu comprei, ou então eu fui promovido, eu consegui aquele emprego, meu salário melhorou, e o crente está, safado, infiel, como é que Deus dá um troço para um cara desse, não dá para mim. Ele está se entristecendo com a alegria do outro. E é o que a gente vê hoje acontecendo. Porque a unidade é unidade sim. O irmão está chorando, não importa por que ele está chorando. Mas você vai e diz, irmão, a tua tristeza é a minha tristeza. Paulo disse, não há um que se enfraqueça que eu também não me enfraqueça. Eu também não me sinta fraco. O apóstolo Paulo tinha uma convivência com a sua membresia, né, de igreja, de várias igrejas, porque ele abriu várias igrejas, que ele chorava com os que choravam e ele se alegrava com os que se alegravam. Mas hoje, muitos cristãos, de tão separados que estão, ele não consegue ter alegria
pela alegria do irmão e nem conseguir chorar quando o outro chora. Alguns dias atrás, eu tomei uma decisão. A igreja de Culubandê tem hoje em torno de 40 ministérios, né? E cada ministério tem os seus grupos, né? E tem os seus apps. Eu cheguei para a minha secretária e disse assim, Luciana, entra em contato com os líderes, porque a gente tem um zap dos líderes, todos estão ali. E pede para eles todos me inscreverem, pedir para o administrador do zap do ministério deles, que todos eles me inscrevam nos seus ministérios. A Luciana estava sentada, ela fez assim, o senhor tem certeza que o senhor quer isso? Você imagina eu participar de mais de 40 grupos, porque 40 ministérios, mas tem ministério que tem 3, 4 áreas dentro do ministério. E eu me incluí nas 3, 4 áreas. Então, na verdade, quase 70 zaps no meu zap. Está sendo uma trabalheira danada. Mas eu estou tendo a oportunidade de conhecer as lutas, os problemas, porque eu não tenho condição de fazer gabinete com todos eles. Mas eles ali no ministério pedem oração, está passando uma luta com o filho que está enfermo. Tem os aniversários, que é o momento da alegria, né? Tem o irmão que teve o carro roubado e ele coloca lá no zap, me ajuda aí que meu carro foi roubado. Irmão, está dando uma trabalheira danada. A minha secretária, Luciana, ela sabia que eu estava arrumando uma encrenca. Mas eu mandei depois que eu fui inscrito em todos, eu mandei uma comunicação para todos de 5 em 5, porque o zap hoje é 5, mais 5, mais 5. Eu atingi todos eles. Irmãos, eu estou agora mais perto de vocês. Não garanto resposta individual a todos, porque para mim vai ser impossível. Mas eu vou tentar estar mais próximo de vocês através desse contato com o zap. Aí todos eles me deram bem-vindo, encheram a minha caixa de zap. Eu passei quase 1 hora só na entrada. Mas agora eu estou lá no meio, já estou mais acostumado, né? Teve alguns irmãos, líderes, que ligaram para mim e disseram assim, bispo, olha só, ainda não dei para a sua secretária, ainda não pedi o meu administrador para colocar o senhor, porque eu quero deixar primeiro sua par, que o nosso zap é um zap meio complicado, porque do Ministério de Esportes, o pessoal zoa o outro o tempo todo por causa do Flamengo, por causa do... Não, eu sei, irmão, eu entendo. Pode me botar aí, não tem problema não. Ele sabe que é meu time, assim, que eu gosto, né? Eu não torço, não sei nem quem é o goleiro, não sei ninguém. Ele sabe que eu gosto do Fluminense, né? Então, ele já sabia que ia chegar aquele momento que os flamenguistas iam, né, cair em cima dos fluminenses, dentre os quais eu. Né? Então, ele estava tentando me proteger. Eu disse, não, eu entendo isso, irmão, eu entendo, isso aí faz parte. Né? Pois é. Mas, enfim, irmãos, eu percebi que isso ia me aproximar mais, eu ia entender mais o que está acontecendo com os irmãos na igreja, as lutas que eles estão enfrentando. Isso me ajuda até a escolher tema de mensagem, entendeu? E o pastor não pode se isolar, não pode virar aquela figura que para falar com ele tem que primeiro falar com o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Não pode, irmão, não pode. Porque se for isso, você não vive a vida comum da igreja, assim como Deus pediu que o marido vivesse a vida comum do lar, entendeu? Então, é necessário que essa casa, a qual você é pastor, na qual você é líder, você não se esconda. Eu tenho o mesmo telefone celular, eu tenho ele há mais de 20 anos, é o mesmo número. Né? Desde que começou o celular, e eu pude comprar um, que foi bem depois, né? Eu tenho o mesmo número, eu nunca troquei de número. E tem pastor que todo ano troca o número, porque ele acha que já está sendo muito incomodado, então eu vou trocar de número e vou dar somente para aqueles que eu acho que eu tenho que dar. Irmão, você sabe aquele cara que se formou em medicina, mas ele não quer ser incomodado? Ele não quer dar plantão, ele não quer ser incomodado nas horas. Vem cá, por que esse cara se tornou médico? Entendeu? Escolhesse outra coisa. Né? O pastor é isso. Porque para a gente viver em unidade, a gente tem um preço a pagar. Agora, o que eu percebo hoje é que a unidade, ela tem mais efeito quando ela começa de cima para baixo.
Tem coisas que começam de baixo para cima, mas tem coisas que começam de cima para baixo. Deus fez a parte dele. Pai, Filho e Espírito Santo são um. E Jesus, em unidade, nessa trindade, ele ensinou para nós o caminho da humildade e da unidade. Ele passou a bola para nós. Ó, a parte de cima já está resolvida. Hoje está nas mãos dos líderes, dos pastores, de nós. Só vai chegar ao povo quando o povo perceber claramente que o meu líder, o meu pastor, o meu bispo, a minha autoridade que está acima de mim, ele paga o preço para andar em unidade. Daí você vai contagiando de cima para baixo a sua igreja. Os seus diáconos são alcançados, os obreiros, por conseguinte, vendo os diáconos fazerem isso, eles vão fazer a mesma coisa, e a igreja vai sendo transformada. Mas o que a gente vê hoje é que aquela realidade que foi falada lá pelo Zagari, que confrontou a gente de maneira muito dura, foi complicado, irmão. Mas foi bom. Porque sem a consciência não existe ação. A ação sem consciência não é culto racional. É caminho aberto para a histeria e para a heresia. Primeiro Deus confronta para que haja consciência. Eu preciso mudar nessa área. Depois começa a haver a reação da ação do poder de Deus em nós. E à medida que isso vai acontecendo uma onda dentro da igreja, que não vai alcançar todo mundo. Não vai. Ah, eu só vou fazer se der certo. Se todo mundo... Não tem esse negócio de todo mundo. Quando Jesus fez, não tinha ninguém fazendo. Ele fez sozinho. Ele tinha discípulos bem de perto, 12. Dos 12, ele tinha 3 mais achegados. Dos 3, ele chamou um de discípulo amado, João. Mas dos 12, haviam 70 que ele enviou. E dos 70, tinha uma multidão que o seguia quando ele fazia os milagres. Mas quando na última etapa do ministério dele os milagres cessaram, e Jesus entrou na última etapa dizendo, olha, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem a vida eterna. Duro esse discurso, comer a tua carne, beber teu... Aí ele percebeu que a turma, os 70 já tinham vazado há muito tempo. E ele pergunta para os 12, e vocês? Vão me abandonar também? Porque os 70 já tinham ido embora. As multidões já não o seguiam mais, porque não tinha mais milagre. E ele começa o seu caminhar solitário para o Calvário. Mas ele nos deixou um exemplo de que quando um começa a fazer e vive isso aí, tem que dar resultado na vida de mais alguém. Não é só a mensagem que a gente prega, mas é muito mais aquilo que a gente fala. Tem pastor que ele acha que unidade é importante. Mas quando tem, por exemplo, um congresso desse de mulheres, ele nem avisa na igreja dele. Ele não avisa. Não avisa. Congresso de homens. Estava lá presente no congresso de homens, um irmão, que encontrou um diácono de uma das igrejas lá de São Gonçalo. Eu posso falar porque lá tem mais de 30, né? Quis saber quem foi. Ele estava presente e conversou com o pastor André, que é o nosso líder de homens, dizendo que ele tem contato, né? Ele é um comerciante, e ele tem contato, comerciante da nossa igreja, ele tem contato com um diácono de uma determinada igreja lá de São Gonçalo. Contato comercial. Né? E aí ele, sem nenhuma maldade, nenhuma mesmo, ele perguntou, e aí, o pessoal lá na sua igreja está animado para o congresso de homens? Que congresso? De homens. Do conselho.
Não sei. Vai ter? Como? Quando? Onde? Ué, seu pastor não falou nada, não? Não, não sei de nada. Vai ser agora, rapaz, sábado que vem. Diácono da igreja. Esse irmão disse o seguinte, pastor André. Olha, eu vou ter uma conversa muito séria com o meu pastor. Porque vai acontecer um congresso de diáconos dentro do nosso, de homens dentro do nosso município, bem próximo da minha igreja, da minha casa. E o meu pastor sequer falou disso dentro da igreja. Isso não está certo. Agora pergunta para esse pastor se ele acha importante que a igreja dele ande em unidade. Ele vai dizer, é o sonho de consumo da minha vida. É muito importante. Então os irmãos estão entendendo? É isso que eu estou dizendo. Ah, mas é porque... Não tem porquê, irmão. Não tem porquê. Vamos supor que esse pastor não pudesse ir. Ele tinha que ter subido no púlpito, falado do congresso. Irmãos, eu não vou poder, porque eu estarei nesse dia fazendo isso, que eu não tenho como desvencilhar. Mas eu quero que os irmãos estejam lá, porque nós participamos de uma denominação, de um conselho. Sim, no mesmo dia. Cuja agenda foi entregue desde dezembro a todo mundo no jantar de confraternização. Entendeu? Aí marca no mesmo dia. Amados, olha, sinceramente, ou a gente resolve isso, ou nós não temos autoridade para subir no púlpito da igreja e pregar sobre unidade. Não tem autoridade. E nós precisamos ter autoridade. Sabe por quê? Porque quem prega sem autoridade... O que disseram a respeito da pregação de Jesus que fazia com que as multidões se fossem a ele para ouvir a sua mensagem? Porque ele fala como quem tem autoridade. Não disseram assim, é porque ele é muito eloquente. Ele é um pregador fantástico. Não. A diferença entre ele e os outros não era a cultura bíblica, a capacidade de verbalizar, de envolver as multidões. Ele é um pregador por excelência. Não foi esse o comentário. O comentário é que ele fala como quem tem autoridade. Para falar de perdão, tem que perdoar. Para falar de unidade, tem que viver a unidade. Então, não adianta durante o domingo, quarta, quinta, seja qual for o dia de culto, o pastor subir no púlpito com uma mensagem teologicamente muito arrumada, baseada em versículos bíblicos, tudo bem colocado, se quando Você imagina esse pastor, esse tal pastor, no domingo seguinte, subindo no púlpito, falando de autoridade, com esse diácono sentado lá dentro da igreja dele. Se o diácono não for homem de Deus, ele se desvia. Porque vai ser uma pancada na cabeça desse diácono. Então, irmãos, a gente precisa entender que sem a graça, o título é A Graça da Unidade. Pois é, a unidade só tem eficácia se for com graça, porque senão ela fica sem graça. E a unidade sem graça é uma desgraça. Entendeu, irmãos? E o que a gente tem visto hoje é essa falta de unidade. Em casa é uma coisa, na igreja é outra. Lembra aquilo que o Zagari falou? A esposa dele chegou lá no corredor, querido, aquele item tal. Aí, por isso, ele desistiu do evangelho, da sua ministração, não quer mais falar para ninguém, porque, afinal de contas, ele foi reprovado. Não. É aquilo que o bispo Francisco falou, é não desistir.
Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam para conquistar aquilo para o qual nós fomos conquistados pelo Senhor Jesus. Então, irmãos, o desafio de vocês é o meu também, tá? Às vezes, eu penso coisas que, graças a Deus, eu não falo. Mas tem umas que eu penso e falo. E eu sinto que a gente precisa pensar. E às vezes até falar. Mas perceber o que a gente pensou e o que a gente falou. Porque a cada dia a gente tem que dar uma melhorada. É o que o texto diz aqui, que nós devemos a cada dia melhorar, que nós devemos aperfeiçoar a nossa unidade. Eu reconheço, bispo, que alguma coisa que o senhor falou aí também eu tenho feito, sabe? Então não vou fazer mais, eu vou tentar estar mais presente, mais unido com os meus irmãos no conselho, para que eu possa ter autoridade para também passar essa lição para a minha igreja. Para que eu possa dizer para eles, sejam unidos como eu também sou. Com Jesus, com vocês e com o conselho ao qual eu faço parte. Porque senão a gente não vai funcionar. É uma pena que a gente está aqui, né? E muita gente que mais precisava, na verdade, quem mais precisa ouvir isso que nós estamos falando, não são os que estão aqui, porque vocês vieram. Aí vocês vão dizer, mas então quer dizer que a mensagem do Senhor quase que não adiantou de nada, porque quem mais precisava ouvir não está aqui. Mas eles convivem com quem? Com vocês, que ouviram. Então não custa nada pegar aquele telefone, né? Não custa nada pegar aquele zap e dizer assim, irmão, vamos lá, vamos no conselho, não falta não. Vamos estar lá, vamos estar junto. O bispo vai pregar uma mensagem, não sei nem qual bispo vai pregar, porque eles se revezam, né? Mas eu tenho certeza que quem for pregar se preparou para isso, para te abençoar. Vamos lá. Estou desanimado. Pois é, mais um motivo para você ir. Porque quando você vai, um anima o outro, um levanta o outro, um ajuda o outro. Melhor é serem dois. Né? Porque quando um cai, o outro levanta. Agora, quem estiver sozinho, quando cair, vai fazer o quê? Não haverá quem levante. Né? Então, amados, a gente precisa estar junto. Eu já fui para conselhos que eu estava mal. Mas não é pouco mal, não. Muito mal. Assim que o conselho começou, lá em Bom Sucesso, houve um período que eu estava passando na minha vida ministerial, complicadíssimo. O desânimo estava tentando tomar conta de mim. Mas eu louvo a Deus, porque às vezes de cabeça baixa, naqueles bancos lá de Bom Sucesso, chegava um irmão, botava a mão no meu ombro, assim, naquele momento de oração, e orava comigo, que eu nem levantar para orar, eu levantava. Não faltou alguém que botou a mão em cima do ombro assim e disse assim, Senhor, abençoa ele. Senhor, restaura ele. Senhor, dá vitória ao teu servo. Às vezes não era só a mensagem. Era quem estava do lado da gente ali. Às vezes um pastor que sabia que eu estava passando o que eu estava passando. Por isso não me deixava sozinho. E a gente precisa disso. Unidade é proteção. Quando um rebanho é atacado de animais, eles se grupam e correm juntos. O que acontece com os desgarrados? São os primeiros a serem comidos pelos leões, pelos predadores. Porque ele não ataca o centro da manada, ele ataca as pontas, os desgarrados, os que estão correndo por fora. A mesma coisa somos nós. Unidos, nós somos muito mais fortes. Unidos a gente pode fazer coisas grandes. Separados a gente... Você sabe de que Elias estava morrendo? Elias estava morrendo de solidão. Porque Deus o manteve com os corvos, depois Deus o manteve na casa da viúva, mas ele estava precisando de gente.
Ele disse, mataram todos os profetas à espada e só restou eu. E estão tentando tirar a minha vida. Eu não aguento mais. Senhor, me toma. Profunda depressão. E Deus teve que dizer para ele assim, Elias, tem 7.000 cujos joelhos não dobraram-se ainda diante de Baal. Mas ele não sabia onde é que estavam esses caras. Ele estava sozinho. E quando a gente tem unidade, e eu estou percebendo isso através dos grupos que eu estou acompanhando aqui, que os irmãos se ajudam muito, que eles se socorrem em oração, que eles se alegram com os aniversários. Isso é unidade. E a gente precisa viver em unidade. Você concorda com isso? E é por isso que eu queria terminar esse encontro orando com os irmãos, me incluindo nessa oração, porque eu não sou diferente disso. A mesma luta que você passa, eu passo também. São as mesmas dificuldades. Mas eu dou graças a Deus porque a gente pôde chegar nesse congresso e estar junto aqui para ouvir o que a gente está ouvindo aqui. Que está edificando as nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, eu te agradeço, Pai, te louvo, porque tu tens abençoado as nossas vidas. E nos momentos mais difíceis, ó Deus, sempre tu levantas alguém, uma voz, um ombro, uma mão, um braço. Alguém que abre a boca para nos aliviar, Pai, dos nossos pesos e do nosso cansaço. Eu peço, ó Pai, que tu mantenhas a unidade da tua igreja. Eu não preciso nem orar por isso, porque Jesus já orou. Mas, na verdade, nós precisamos colaborar com essa oração e sermos aperfeiçoados por ti, como a tua palavra diz que precisamos ser. De muitas vezes, ó Deus, abrir mão do nosso conforto, da nossa comodidade, daquilo que é bom para nós, e crermos, ó Deus, que as tuas bênçãos vêm sobre nós, porque nós, na verdade, não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, Pai, nós oramos e clamamos a Ti. Nos ajuda, Senhor, a que nós não sejamos aqueles que vão causar divisão no corpo, problemas, separações, mas que nós sejamos, ó Deus, arautos da unidade, que nós sejamos atalaias do perdão, do amor e daquilo que realmente interessa para Ti nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós às vezes não queremos fazer o mal e o fazemos, e queremos o bem, não conseguimos fazer. Essa era a luta do apóstolo Paulo e é também a nossa. Mas nós não desistimos, Pai, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual entregou a sua vida por nós. Nós vamos perseguir esse caminho e que Tu nos ajude, Senhor, a completar a nossa carreira, combatendo o bom combate e guardando a fé que tem se desvanecido no coração de muitos em nossos dias, que essa fé nunca se desvaneça em nosso coração, na nossa família, na nossa igreja local, Pai, e no nosso conselho de pastores. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. E Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.